Boa noite, pessoal. Dando continuidade ao nosso conteúdo de geometria analítica. Hoje veremos a respeito de produto vetorial. Vamos só lembrar primeiro a respeito do produto escalar. O que era um produto escalar? Era um tipo de produto, um tipo de multiplicação entre vetores, cujo resultado é um escalar, é um número real. Por sua vez, o produto vetorial é uma espécie de multiplicação entre vetores que tem como resultado um vetor. Por isso esse nome, produto vetorial. Vamos para a definição. Chama-se produto vetorial de dois vetores, U e V, tomados nessa ordem, tá? Porque aqui é importante a ordem em que os vetores aparecem. Então, aqui é U produto vetorial V. O contrário, se o V viesse primeiro, seria V produto vetorial U. E vamos ver que aqui não é a mesma coisa, tá? O produto vetorial ele não é comutativo, diferente lá do produto escalar, que sim era comutativo. Tá? Então, seja U dado pelas coordenadas x1, y1 e z1, e V dado pelas coordenadas x2, y2, z2. Calcular o produto vetorial de U por V, primeiro U e segundo V, significa obter as coordenadas de um vetor através dessa expressão, tá? Dessa equação 1. Então, o produto vetorial V é equivalente a um vetor que tem esta abscissa, que é o coeficiente do vetor I, esta ordenada, que é o coeficiente do vetor J, e esta cota, que é o coeficiente do vetor K. Ou seja, o produto vetorial entre dois vetores tem como resultado um vetor. E as coordenadas desse vetor são dadas aqui por esta equação. Há uma fórmula mais simples de ser memorizada. De modo equivalente, calcular o vetorial V, obter o vetor a partir do produto vetorial de U por V, também pode ser feito com o uso desse determinante de terceira ordem, onde a primeira linha do determinante é preenchida com os vetores da base canônica, I, J e K. A segunda linha é preenchida pelas coordenadas do primeiro vetor que aparece aqui, no caso é o vetor U, então x, y, y e z1. E a terceira linha é preenchida com as coordenadas do segundo vetor, x2, y2, z2. Ok? Vejamos um exemplo para aplicar a fórmula que a gente acabou de verificar. Calcular o produto vetorial de U por V, sendo que U tem coordenadas 5, 4 e 3 e V tem coordenadas 1, 0 e 1. Observe que o vetor J não aparece aqui na equação de V, então significa que o coeficiente de J é 0. O produto vetorial de U por V, usando a fórmula determinada anteriormente, no slide anterior, é obtido através de um determinante, onde a primeira linha do determinante aparece os vetores da base canônica, I, J, K. A segunda linha, as coordenadas do primeiro vetor que aparece aqui, no caso as coordenadas do U, que é 5, 4 e 3. E a última linha, as coordenadas do último vetor, que é o vetor V. E as coordenadas de V é 1, 0 e 1. Ok. Então, a gente tem que obter, a partir desse produto vetorial, um vetor, ou seja, a abscissa, a ordenada e a cota, as três componentes do vetor. Para obter a primeira componente do vetor, ou seja, o coeficiente do vetor I, o que deve ser feito? Tá? Aqui eu vou utilizar o método, vamos utilizar o teorema de Laplace aplicado à primeira linha. Tá? Como que se faz isso? Então, ao aplicar o teorema de Laplace à primeira linha, significa que a gente vai ter que selecionar cada um desses elementos da primeira linha aqui. No caso, o primeiro deles é o vetor I. Então, selecionar ele significa que eu vou repetir ele aqui na frente, conservar ele. E o coeficiente do vetor I vai ser obtido como? Você vai desconsiderar todos os elementos que estão na linha e também na coluna do vetor I. Quando você desconsidera esses elementos que estão na linha e na coluna do vetor I, observe que só resta esses quatro elementos aqui, o 4, o 3, o 0 e o 1. Então, você vai resolver esse determinante. A solução desse determinante de segunda ordem será o coeficiente do vetor I, ou seja, será a abscissa do nosso vetor aqui.
Aplicamos agora o teorema de Laplace ao segundo elemento da primeira linha, ou seja, ao vetor j. O que a gente vai fazer agora? Ao selecionar o vetor j, a gente conserva ele aqui na frente, tá? E o coeficiente do vetor j vai ser menos 1 vezes um determinante de segunda ordem. Como que eu obtenho esse determinante de segunda ordem? De modo similar ao que eu fiz aqui com o vetor i. Desconsidera todos os elementos que estão na linha e na coluna do j. Tá? Você vai desconsiderar todos os elementos que estão na linha e na coluna do j. E o determinante aqui, que é coeficiente de j, vai ser formado por esses elementos que sobraram. 5, 3, 1 e 1. É o que aparece aqui. Ok? E para obter a última componente do nosso vetor, agora a gente seleciona o vetor k, significa que a gente vai conservar ele aqui na frente, e o coeficiente do vetor k vai ser um determinante de segunda ordem, onde os elementos desse determinante são obtidos de que maneira, né? Você vai desconsiderar todos os elementos que estão na linha e também na coluna do vetor k. Tá? Ao desconsiderar esses elementos, só vão sobrar os números 5, 4, 1 e 0. E esses 4 elementos vão ser aqueles que vão fornecer o coeficiente do vetor k. Resolvendo esses determinantes, vamos ter aqui, né? Produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária. 4 vezes 1 dá 4, menos 3 vezes 0 dá 0. Vai ser o coeficiente do vetor i, menos 5 vezes 1, 5, subtraído por 3 vezes 1, que dá 3, né? 5 menos 3 vai fornecer o coeficiente do vetor j, mais o coeficiente do k é o produto da diagonal principal, 5 vezes 0, menos a secundária, 4 vezes 1. Então, 0 menos 4. Com isso, vamos obter o vetor 4i menos 2j menos 4k. Ou, na sua forma analítica, em termos de coordenadas, o produto vetorial de u por v tem coordenadas 4, menos 2 e menos 4. Há também um dispositivo prático para o cálculo do vetor u vetorial v. Tá? Tem um outro método aqui que a gente pode estar utilizando para obter esse vetor u vetorial v. Na verdade, existem vários métodos para isso. Para calcular esse determinante aqui, por exemplo, lá no ensino médio ensina-se uma fórmula que você toma essas duas primeiras colunas, né, repetem elas à frente, né, e quando você faz essa repetição, você resolve o determinante por esse método. E existem vários outros métodos aí. Vamos então para esse dispositivo prático, né? O que deve ser feito? Olha, aqui nós temos as coordenadas do vetor u, do primeiro vetor, né? Então, 5, 4 e 3 é as coordenadas do vetor u, 1, 0 e 1 é as coordenadas do vetor v, que é o segundo vetor, o último vetor. Então, olhem aqui através de colunas, né? Aqui eu tenho a coluna 5 e 1, 4 e 0, 3 e 1. Então, o que deve ser feito? Você repete aqui na frente as duas primeiras colunas. 5 e 1 está repetido aqui, 4 e 0 está repetido aqui. Quando você resolver o determinante de segunda ordem formado por esses 4 números aqui, ó, que é a segunda e a terceira coluna, você vai achar justamente a abscissa do vetor, que é o 4. 4 vezes 1 menos 3 vezes 0, dá a abscissa do nosso vetor, o vetorial v. Quando você pega a terceira e a quarta coluna, se você resolver o determinante formado por esses 4 elementos, você vai obter o número menos 2, que é justamente a segunda componente do nosso vetor, o vetorial v. Agora, tomando a quarta e a quinta coluna, resolvendo esse determinante, ó, formado por esses 4 elementos, você vai achar justamente o número real menos 4, que é a cota, a terceira componente do nosso vetor. Okay? Então, pode ser utilizado qualquer um desses dois métodos ou outros métodos que vocês também podem obter na internet aí para resolução de determinante. Só quero que vocês tenham uma ideia de que, por definição, determinante é um número real, tá? E aqui a gente está usando essa ideia de determinante para encontrar um vetor. A gente não está encontrando um número real.
Nós estamos encontrando um terno de números reais. São vetores que a gente está obtendo aqui, mas a ideia é bem semelhante. Algumas observações em relação ao produto vetorial. A primeira delas, V vetorial U é igual a menos U vetorial V, ou seja, os vetores V vetorial U e U vetorial V são opostos. Então, supondo que este daqui é o vetor U vetorial V, o vetor V vetorial U, ou seja, se eu trocar a ordem desses vetores aqui, eu vou obter com esse produto vetorial um vetor oposto ao que eu tinha aqui. U vetorial V é, na verdade, o oposto de V vetorial U. Então, são dois vetores que têm a mesma direção, o mesmo comprimento, porém sentidos contrários. Tá? Então, V vetorial U é, na verdade, o oposto, que é o significado desse sinalzinho de menos aqui à frente, do vetor U vetorial V. Assim como o U vetorial V seria o oposto do V vetorial U, né? Ou seja, um é o oposto do outro. É por isso que a gente fala que o produto vetorial ele não é comutativo. Quando eu troco a ordem desses vetores, eu não obtenho como resultado o mesmo vetor. Obtém-se são vetores opostos, né? Eles vão ter a mesma direção, vão ter o mesmo módulo, mas não têm o mesmo sentido. Então, não se trata do mesmo vetor. Segunda observação, o vetorial V é igual ao vetor nulo se somente se esses dois vetores forem paralelos, né? Ou seja, o produto vetorial entre dois vetores só será o vetor nulo se os dois vetores envolvidos forem paralelos. Por que isso, né? Isso vem de propriedade de determinante. Lá no ensino médio, tem propriedades que a gente verifica de determinantes que, se você tiver uma matriz onde duas linhas dessa matriz sejam linhas proporcionais, ou seja, uma linha seja múltipla da outra, então pode-se demonstrar que o determinante dessa matriz será sempre nula, será sempre igual a zero. Então é algo semelhante ao que se faz aqui. Tá? Se a gente tivesse que demonstrar essa propriedade, essa observação, a gente poderia utilizar essa ideia, essa propriedade determinante. Tá? Porque ao preencher o determinante lá com as coordenadas de U e V, né, a primeira linha você vai preencher com as coordenadas, vai preencher com os vetores da base canônica, I, J, K, a segunda linha com as coordenadas de U e a última linha com as coordenadas de V, que é o último vetor. Tá? Mas se esses dois vetores são paralelos, então um é múltiplo do outro. Isso significa que a segunda linha vai ter números reais que são proporcionais à terceira linha. Então, duas linhas proporcionais, uma múltipla da outra. Isso vai fazer com que todos aqueles determinantes de segunda ordem que a gente viu lá na definição vão todos resultar no número real zero. Então, vai ficar 0i mais 0j mais 0k, ou seja, a gente vai sempre obter o vetor nulo. Tá? Então, sempre que dois vetores forem múltiplos um do outro, forem paralelos, o produto vetorial entre eles será sempre o vetor nulo. Aqui está a nossa justificativa, né? Porque que o produto vetorial entre eles será sempre nulo se eles forem paralelos, justamente porque um é múltiplo do outro. Ok. Como o produto vetorial entre dois vetores é um vetor, né? Ou seja, calcular o produto vetorial entre U e V é obter um terceiro vetor, né? Mas quais são as características desse terceiro vetor? Quais são as características do vetor U vetorial V? Ou seja, qual que é a direção desse vetor obtido? Qual que é o sentido dele? Qual que é o comprimento desse vetor U vetorial V? Tá? Primeiro deles, a direção. A direção de U vetorial V é dado pela seguinte informação. O vetor U vetorial V é simultaneamente ortogonal a U e V. Ou seja, ao calcular o produto vetorial entre U e V, obtém-se um terceiro vetor que é ortogonal tanto a U quanto a V. Forma ângulo de 90 graus tanto com o vetor U
quanto com o vetor v. É o que a gente pode ver aqui com essa nossa figura, né? Estou tomando os vetores u e v, representados num plano π. Calcular o produto vetorial de u por v, obtém-se um terceiro vetor, que é este aqui, ó, que sai do nosso plano π, de tal forma que esse terceiro vetor é ortogonal tanto ao vetor u quanto ao vetor v. Tá? Ele vai formar ângulo de 90 graus com u e com o v. Aqui está dando um ângulo de 90 graus entre os vetores u e v, mas é porque está errado. Tá? Essa figura que eu peguei do livro, mas tem um erro aqui. Tá? Esse ângulo de 90 graus aqui não é entre os vetores u e v, porque esse ângulo aqui não precisa ser de 90 graus. Na verdade, 90 graus é o ângulo entre o v e esse vetor aqui que sai do plano, que é o u vetorial v, e o vetor u e esse vetor que também sai do plano aqui, que é o u vetorial v. O ângulo entre u e v não necessariamente precisa ser de 90 graus, é um ângulo qualquer aqui, ok? Se tivermos que demonstrar essa condição, essa ideia que nós acabamos de construir aqui, né, que informa que a direção do vetor u vetorial v é ortogonal a u tanto a u quanto a v, a gente teria que calcular então o produto escalar entre esses dois vetores. Tá? Então é interessante vocês darem uma olhada no arquivo do livro, tá? Para estar verificando essas justificativas. Tá? Então, aqui para comprovar que esse vetor u vetorial v é ortogonal ao vetor u, então você teria que calcular o produto escalar entre esses dois vetores, né? O vetor u vetorial v, produto escalar com u. E fazendo isso de forma generalizada, né? Ou seja, tomando essas coordenadas para u e essas coordenadas para v, vocês vão acabar verificando que o resultado realmente dá um número real zero. Tá? Isso pode ficar até como uma atividade para vocês estarem testando. Mas o autor no próprio livro já faz alguns cálculos para mostrar isso aqui. Tá? Da mesma forma, o vetorial v também é ortogonal ao vetor v. Também forma ângulo de 90 graus com o vetor v. Isso significa que se você calcular o produto escalar entre esses dois vetores, o resultado vai dar um número real zero. Vamos para o sentido do vetor u vetorial v. O sentido de u vetorial v pode ser determinado utilizando-se a regra chamada de regra da mão direita. Tá? Então, utiliza-se a mão direita, tá? Não a esquerda, é sempre a mão direita, para estar obtendo o sentido do vetor u vetorial v. Né? Nesse caso aqui eu tenho dois vetores, o vetor u e o vetor v, com um ângulo θ entre eles, e a mão direita aqui está indicando para onde vai estar apontando o nosso vetor u vetorial v. Vejamos o vídeo a seguir para verem como fazer, como determinar o sentido desse produto vetorial. Pessoal, vamos tentar definir aqui o sentido do vetor u vetorial v. Então, vamos supor que o nosso pincel preto representa o vetor u, o pincel azul representa o vetor v. E eu quero determinar o sentido do vetor u vetorial v, ou seja, o preto com o azul. Primeiro o preto, segundo o azul. Toma-se a regra da mão direita, ou seja, vocês vão pegar a mão direita de vocês, posicionar a parte de baixo dela sobre o primeiro vetor, ou seja, sobre o pincel preto, está representando o vetor u, e rotaciona os 4 dedos na direção do vetor v, que é o pincel azul. Para onde ficar apontado o seu polegar, esse será o sentido do vetor resultante u vetorial v. Então, o produto vetorial de u por v será um vetor representado pela minha mão direita aqui, com o sentido apontado para o polegar. Tá? Então, se tivéssemos que fazer o contrário, ou seja, calcular o produto vetorial entre o v e o u, ou seja, o pincel azul e o pincel preto, para conseguir fazer essa rotação, teríamos que vir aqui pela parte de baixo do vetor azul. Tá? Então, posiciona a parte de baixo da sua mão, que é o dedo mindinho, em contato com o pincel azul e rotaciona os 4 dedos em direção ao pincel preto. Quando é feito isso, seu polegar vai ficar apontado para baixo. E esse vai ser o sentido do vetor resultante, v vetorial u. Então, aqui para cima é o u vetorial v, aqui para baixo
é o V vetorial, ok? Ok, então, pela figura que nós temos aqui, né, os vetores U e V construídos no mesmo plano, representados no mesmo plano, o plano π, e aqui temos a representação do produto vetorial de U por V, né, que a gente faz uso da regra da mão direita. Então, para calcular o produto vetorial de U por V, pegaríamos a mão direita, né, colocaríamos a parte de baixo da mão direita em contato com o vetor U e rotacionaríamos os 4 dedos da mão na direção do vetor V. Com isso, o polegar ficaria apontado para cima, ou seja, estaríamos obtendo o sentido do vetor U vetorial V. Agora, para calcular o produto vetorial entre V e U, a nossa mão direita, para que a parte de baixo dela fique em contato com o V e você consiga rotacionar os 4 dedos para a direção do vetor U, você teria que fazer isso por baixo do plano π. Ou seja, com a mão direita por baixo do plano π, você colocaria a parte de baixo da mão direita, a parte do dedo mindinho, em contato com o vetor V e rotaciona os 4 dedos em direção ao vetor U. Seu polegar vai ficar apontado para baixo. Esse é o sentido do vetor V vetorial U, ou seja, aqui mostra por que esses dois vetores são opostos. Continuando, vamos determinar o comprimento do vetor U vetorial V. Se θ é o ângulo entre os vetores U e V não nulos, então o módulo de U vetorial V, ou seja, o comprimento do vetor U vetorial V, é dado pela expressão módulo de U, módulo de V, seno de θ. Ou seja, é o comprimento do vetor U vezes o comprimento do vetor V vezes o seno do ângulo entre os vetores U e V. Vejamos a demonstração dessa fórmula, dessa ferramenta. Este resultado é imediato quando se conhece a identidade de Lagrange. O que é a identidade de Lagrange? Ela é representada por essa nossa equação 4 aqui, por essa relação aqui. O que ela fala? Ela afirma que o módulo de U vetorial V ao quadrado, ou seja, o comprimento do vetor U vetorial V ao quadrado, é equivalente ao quadrado do comprimento de U vezes o quadrado do comprimento de V menos o produto escalar U por V ao quadrado, ou seja, o quadrado do produto escalar. Essa identidade de Lagrange ela pode ser comprovada, ela pode ser demonstrada trabalhando com os dois lados dessa equação. Inicialmente você trabalha com o lado esquerdo aqui, supõe os vetores U e V, tipo U de coordenada x1, y1 e z1, e o vetor V de coordenada x2, y2 e z2. A partir daí você obtém o produto vetorial entre esses dois vetores, depois o módulo desse vetor, que o produto vetorial é um vetor, então vocês vão ter que achar o comprimento desse vetor e, por fim, elevar ao quadrado. Isso vai te dar uma expressão enorme, na verdade. Só que quando você desenvolver esse lado direito da equação, ou seja, quando você obtiver o comprimento do vetor U, o comprimento do V, o produto escalar e substituir aqui, você vai também obter uma expressão muito grande, tá? Mas que é exatamente a mesma expressão obtida aqui do lado esquerdo. Ou seja, isso vai comprovar a identidade de Lagrange. A gente está usando uma fórmula para demonstrar outra, mas para demonstrar essa fórmula que eu vou utilizar agora aqui, 4, deveria ser feito isso. Tá? Trabalhar com o lado esquerdo e o lado direito, vocês vão verificar que vai chegar na mesma expressão. Tá? Partindo dessa identidade de Lagrange, em produto escalar, vimos que o produto escalar entre dois vetores U e V também pode ser calculado como o comprimento desses dois vetores, produto do comprimento desses dois vetores vezes o cosseno do ângulo entre eles. Isso a gente viu lá no conteúdo de produto escalar. Então, agora eu vou substituir esse produto escalar por essa relação, aqui na nossa equação 4, ou seja, aqui na nossa identidade de Lagrange. Logo, ao fazer essa substituição, o que ocorre? O produto escalar de U por V estava ao quadrado. Quando eu substituo por essa expressão, então toda ela vai ficar elevada ao quadrado. Módulo de U ao quadrado, módulo de V ao quadrado, cosseno ao quadrado de θ. Ok. Observando esses termos, esses dois termos do lado direito aqui, vejamos que eles têm em comum o módulo de U ao quadrado
módulo de v ao quadrado, né? Esse termo aparece tanto aqui quanto aqui. Então, colocando esse termo comum em evidência, obtemos a relação módulo de u ao quadrado, módulo de v ao quadrado, abre parênteses, já que ele foi colocado em evidência, né? Quando você divide esse termo por esse, o resultado é 1, menos, quando você divide esse termo por esse, o resultado é cosseno ao quadrado de θ, já que essa parte simplifica com essa parte. Da relação fundamental da trigonometria, sabemos que o seno ao quadrado de um ângulo mais o cosseno ao quadrado desse mesmo ângulo é sempre igual a 1. Então, se a gente isola esse seno ao quadrado no lado esquerdo dessa equação, obtemos que seno ao quadrado de θ é igual a 1 menos cosseno ao quadrado de θ. Ou seja, eu só peguei esse cosseno e joguei para o lado direito da minha equação. Tá? E obtive aqui, pela relação fundamental, algo que eu posso utilizar no desenvolvimento do meu cálculo aqui, ó, na demonstração aqui. Okay? Então, esse 1 menos cosseno ao quadrado de θ pode ser substituído por seno ao quadrado desse mesmo ângulo. Fazendo isso, chegamos na equação módulo de u vetorial v ao quadrado igual a módulo de u ao quadrado, módulo de v ao quadrado, seno ao quadrado de θ. Tá? Só que a gente quer demonstrar essa equação 3 aqui, ó, né? Ela não tem quadrados. Tá? Então, o que a gente faz? Extrai a raiz quadrada em ambos os lados dessa equação. Quando você extrai a raiz quadrada em ambos os lados dessa equação, esses quadrados vão ser anulados e a gente vai obter justamente a expressão que nós queríamos demonstrar. Ok? Vejamos um exemplo para aplicar esses conceitos. Calcular u vetorial v para u de coordenadas 5, 4 e 3 e v de coordenadas 1, 0 e 1. Tá? É o mesmo exemplo que a gente viu anteriormente, só que agora para verificar esses novos conceitos. Ok? O produto vetorial entre u e v, usando a definição, né? Primeira linha do determinante, os vetores da base canônica, IJK. Segunda linha, 5, 4 e 3. Terceira linha, 1, 0 e 1. A gente já havia calculado esse produto vetorial anteriormente, né? E vimos que estas eram as coordenadas do produto vetorial. 4, menos 2 e menos 2. Ok, vamos obter o módulo desse vetor u vetorial v, o módulo desse vetor dado por essas coordenadas aqui. Né? Então, o módulo de u vetorial v é o módulo de 4 menos 2 e menos 4, que por definição é a raiz quadrada da soma dos quadrados dessas componentes. Né? O quadrado de 4, que é 16, o quadrado de menos 2, que é 4, o quadrado de menos 4, que também é 16. Somando isso tudo aqui dá 36, raiz quadrada de 36 é 6. Né? Ou seja, o comprimento do vetor u vetorial v é de 6 unidades de medida. No entanto, a gente no slide anterior demonstrou uma fórmula para obter o módulo, o comprimento desse vetor. Tá? Porque, na verdade, existem duas maneiras de a gente obter o comprimento desse vetor. Uma delas é essa que a gente fez aqui, que eu julgo ser a mais simples, né? Você obtém o produto vetorial entre os dois vetores e depois é só jogar a definição de módulo nessas coordenadas obtidas. Quando você joga a definição de módulo, você está achando o comprimento desse vetor. Mas, se usarmos a fórmula estabelecida no slide anterior, a gente também consegue chegar nesse valor 6, que é o comprimento desse vetor. Tá? Vejamos. O módulo de u vetorial v é dado pelo módulo de u, módulo de v seno de θ. O módulo de u, né, o comprimento do vetor u, é a raiz quadrada da soma das suas componentes ao quadrado, né, que era 5 ao quadrado, 4 ao quadrado e 3 ao quadrado. Vezes o módulo de v, onde v tinha coordenadas 1, 0 e 1. Então, pegando os quadrados disso e extraindo a raiz quadrada, seno do ângulo θ. O que a gente tem que definir, então, aqui, o que está faltando para a gente descobrir o comprimento, é obter esse seno de θ. Tá? Para isso, deveríamos encontrar o θ, né, que é o ângulo entre os vetores u e v. Né? Para obter ângulo entre vetores, lembra que a gente tem o produto escalar. Né? Essa fórmula nos fornece o ângulo entre dois vetores. Então, como o cosseno de θ é dado pelo produto escalar entre u e v sobre o produto dos comprimentos desses dois vetores, então, fazendo o produto escalar de u por v, vai dar 5, 0 e 3, né? Porque é 5 vezes 0, né? 5 vezes 1, 4 vezes 0
3 vezes 1. Né? A abscissa multiplica abscissa, ordenada multiplica ordenada, cota multiplica cota. Simplesmente a utilização de produto escalar. Tá? E aqui embaixo nós temos os comprimentos dos vetores U e V, tá? Que a gente já até tinha calculado aqui. Né? É o resultado dessas duas raízes aqui. Okay? Então, isso vai dar 8 sobre raiz de 100, que é 8 décimos, simplificando 4 quintos. Então, o cosseno do ângulo θ é de 4 quintos, mas eu quero obter o seno desse ângulo. Né? Pela relação fundamental da trigonometria, a gente tem que o seno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado é sempre igual a 1. Né? Aqui eu só isolei o seno ao quadrado, passei 1 para o segundo membro. O cosseno de θ a gente já sabe aqui, que é 4 quintos. Só que de acordo com essa equação, nós temos o cosseno ao quadrado de θ. Então, 4 quintos tem que ser elevado ao quadrado. Fica 16 sobre 25. 1 menos 16 sobre 25 é 9 sobre 25. Tá? Seno ao quadrado desse ângulo θ é 9 sobre 25. Isso significa que o seno de θ é 3 quintos. Né? É o valor que eu vou poder substituir aqui. Tá? Na verdade, se seno ao quadrado de θ é igual a 9 quintos, significa que o seno de θ pode ser 3 quintos ou menos 3 quintos, né? O valor negativo também, porque menos 3 quintos ao quadrado também dá 9 sobre 25, 9,25 avos. Tá? No entanto, para o que a gente está utilizando aqui, o seno não pode ser negativo. Eu só considero o valor absoluto, o valor positivo. Porque se o seno aqui fosse negativo, esse número negativo vezes outros dois que são positivos, vai dar um número negativo. Só que aqui a gente está calculando o módulo de um vetor, o comprimento de um vetor. O comprimento, por definição, por si só é um valor não negativo. Por isso, não usamos o valor negativo do seno de θ, apenas o valor positivo, o valor absoluto. Ok? Então, obtido o seno de θ, é só voltar aqui e substituir. Portanto, o comprimento do vetor U vetorial V é igual ao módulo de raiz quadrada de 50 vezes a raiz quadrada de 2 vezes o seno de θ, que é 3 quintos. Ou seja, mostramos que o comprimento desse vetor realmente é 6 unidades de medida, 6 unidades de comprimento. Qualquer uma das fórmulas, a gente vai obter o comprimento desse vetor. Continuando. Interpretação geométrica do módulo do produto vetorial. Tá? Então, supomos inicialmente dois vetores, U e V, tá? Dois vetores não nulos, dois vetores não paralelos e um ângulo θ entre eles. Lembrando que desde o início da nossa disciplina, a gente sempre afirma que dados dois vetores não paralelos, eles sempre determinam um paralelogramo. Tá? O módulo de U, então se eu quero obter a medida desse lado aqui, né, vamos supor que é a base do nosso paralelograma, se essa base está sendo representada pelo vetor U, então é só calcular o módulo de U. Né? O comprimento do vetor U é a medida da base do nosso paralelogramo. Já essa lateral aqui é representada pelo vetor V. Se eu quero obter essa medida, basta calcular o módulo de V, o comprimento do vetor V. Né? Aqui a gente está estabelecendo a altura desse paralelogramo, tá? A altura relacionada à base U, né? Ou seja, se a gente considerar U como sendo a base do nosso paralelogramo, então a altura é essa medida aqui tracejada, né? Ou seja, tomar a extremidade de V até atingir o vetor U de modo a ter um ângulo de 90 graus. Né? Você tem que descer aqui perpendicularmente. Tá? A intenção aqui é obter essa altura em função dos vetores U, V e esse ângulo θ. Né? Então, se eu quero obter a medida desse tracejadozinho aqui, a altura, a gente pode usar uma relação trigonométrica para esse triângulo, né? Já que ele é um triângulo retângulo que forma um ângulo de 90 graus. Né? A relação trigonométrica que envolve o lado oposto a um ângulo e a sua hipotenusa, que a gente conhece aqui, a hipotenusa vale o módulo de V, é justamente o seno de um ângulo. Né? Okay? Então, essa altura, na verdade, nós teríamos a seguinte relação. O seno de θ é igual ao cateto oposto, que é a altura, dividido pela hipotenusa, que é módulo de V. Ou seja, essa altura é o módulo de V, seno de θ. A área A deste paralelogramo é dado por, né? Lembrando de área de paralelogramo visto lá no ensino médio. Como se calcula a área de um paralelogramo? Você toma a medida da base vezes a altura deste paralelogramo. Né? Então,
pegando a medida da base e multiplicando pela altura, obtém-se a área desse paralelogramo. A base desse paralelogramo aqui está sendo o módulo de U, certo? Está sendo representado pelo vetor U, então esse comprimento mede módulo de U. Então, a base é módulo de U vezes a altura, onde a altura é dada pelo módulo de V seno de θ, foi o que a gente acabou de demonstrar com a relação trigonométrica seno aplicada a esse triângulo. Ok? Tá, mas módulo de U, módulo de V seno de θ é uma relação conhecida, né? Uma relação que a gente já viu no slide anterior. Ou seja, é, na verdade, o módulo do produto vetorial de U por V. Né? Ou seja, aqui a gente está mostrando que a área de um paralelogramo definido por dois vetores U e V pode ser obtida através do módulo do produto vetorial U por V. Então, calcula-se o produto vetorial entre U e V, depois o módulo desse vetor, desse produto vetorial, e o resultado numérico obtido aí representa a área de todo esse paralelogramo. Um exemplo aqui para a gente estar verificando o que foi mencionado e o que foi definido com a interpretação geométrica do módulo de um produto vetorial. Tá? Então, considerando o produto vetorial entre os vetores U e V, onde U tem coordenadas 2, 0 e 0 e V tem coordenadas 0, 3 e 0, ao calcular esse produto vetorial, usando a definição, obtemos o vetor 0, 0, 6, que é equivalente a 6 vezes o vetor K. Né? O vetor K é o vetor da base canônica que define o eixo Z, tá? O eixo das cotas, o eixo das alturas. Okay? Então, calculando o módulo desse produto vetorial, né, o comprimento desse vetor aqui é justamente de 6 unidades de medida. Né? Se você quer calcular o módulo das coordenadas 0, 0 e 6, usando a definição de módulo, é o quê? A raiz quadrada de 0 ao quadrado mais 0 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Então, isso vai dar 36. A raiz quadrada de 36 é 6. Tá? Ou seja, ele está afirmando que o comprimento do vetor U vetorial V é de 6 unidades de medida. É o que a gente pode ver na nossa figura aqui. Né? Aqui é o vetor U, que é o vetor de coordenadas 2, 0 e 0. Aqui é o vetor V, que é o vetor de coordenadas 0, 3 e 0. Calcular o produto vetorial entre U e V, obtém-se esse vetor aqui, né? Em cima do eixo Z. É um vetor que é ortogonal tanto a U quanto a V. Tá? E observe que, em termos numéricos, o comprimento desse vetor, em termos numéricos, é equivalente à área desse paralelogramo definido pelos vetores U e V. Tá? Eu falo em termos numéricos porque a gente não pode levar em consideração a unidade de medida, né? Porque aqui é comprimento e aqui é área. São unidades de medidas diferentes, não podem ser comparadas. Tá? Mas a parte numérica coincide, né? É equivalente. O comprimento desse vetor é de 6 unidades de medida e a área desse plano aqui, desse paralelogramo, é de 6 unidades de medida também. Só que um é comprimento e a outra é a área. Ou seja, se a unidade de medida nossa aqui fosse metro, o comprimento do vetor U vetorial V seria de 6 metros. Já a área desse paralelogramo seria de 6 metros quadrados. Vejamos agora um exemplo um pouco mais elaborado. Dados os vetores U e V, U de coordenadas 1, menos 1 e 1, V de coordenadas 2, menos 3 e 4. Calcular a área do paralelogramo determinado por U e V. E a letra B, obter a altura desse paralelogramo relativo à base definida pelo vetor U. Tá? Fique atento a essa questão do relativo à base definido pelo vetor U. Todo paralelogramo admite duas alturas. Né? Para saber de qual se trata a altura, você tem que saber em que relação, né, qual vetor está sendo considerado como base do paralelogramo. Nesse caso aqui é o vetor U. Vamos para a letra A. Obter a área do paralelogramo definida pelos vetores U e V, de acordo com o slide anterior, de acordo com a fórmula que a gente viu anteriormente, né, é equivalente a obter o módulo do produto vetorial de U por V. Então, primeiro calcula-se o produto vetorial de U por V, usando a definição de produto vetorial, onde se obtém as coordenadas menos 1, menos 2 e menos 1.
A partir daí, a área do paralelogramo vai ser definida pelo módulo desse produto vetorial. Como a gente já conhece o produto vetorial, ou seja, já conhece o vetor resultante aqui desse produto vetorial, o módulo disso é, por definição, raiz quadrada de 1 ao quadrado, somado com menos 2 ao quadrado, somado com menos 1 ao quadrado. Né? Isso dá raiz quadrada de 6 unidades de área. Para a letra B, determinar a altura do paralelogramo relativa à base definida pelo vetor U, está solicitando a altura do paralelogramo, mas de tal maneira que o vetor U seja considerado como base. Tá? O vetor U aqui vai ser visto como sendo a base. Então, a altura, né, é um segmento de reta que vem aqui da extremidade de V até atingir U, de modo a formar um ângulo de 90 graus, ou seja, perpendicularmente ao vetor U. Se fosse solicitado a altura relativa à base V, então nós teríamos uma altura diferente, né? Ou seja, a altura teria que ser considerada da extremidade de U até atingir V de forma perpendicular, formando um ângulo de 90 graus aqui, ok? Continuando, para determinar essa altura, né, vamos lembrar do cálculo de área de um paralelogramo. Né? A área de um paralelogramo é definida pela medida da base vezes a medida da altura. Né? Em outras palavras, a nossa base aqui, como está sendo considerado o vetor U, então a medida dessa base é módulo de U, vezes uma altura que a gente chamou aqui de H. E a nossa intenção é obter esse H. A gente já tem a área desse paralelogramo, que a gente encontrou na letra A, o módulo de U a gente consegue obter, já que conhecemos as coordenadas de U. Então, com isso, é só definir H. Ou seja, se isolarmos H em um dos lados da equação, então H vai ser igual a o módulo de U que está multiplicando aqui vai para o outro lado dividindo. Então, a altura é igual à área do paralelogramo dividido pelo comprimento da base. No entanto, a área do paralelogramo é o módulo do produto vetorial, que a gente já calculou na letra A, dividido pelo módulo de U. Né? Ou seja, a altura é a raiz quadrada de 6 unidades de área, sobre o comprimento do vetor U, que é raiz quadrada de 1 ao quadrado, mais menos 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, vai dar raiz de 3. Raiz de 6 sobre raiz de 3 é a mesma coisa que raiz quadrada de 6 sobre 3, que é a raiz quadrada de 2. Então, a altura desse paralelogramo relativo à base formada pelo vetor U é de raiz de 2 unidades de comprimento. Ok?